ação da igreja. A igreja começa a atender a esses interesses, né? Então você vê a situação na qual a igreja começa a ceder. Você tem tanto por parte desses líderes, desses dignatários que estão presentes dentro dela e as lideranças eclesiásticas que começam a querer agradá-los, quanto por parte do povão que tinha ainda suas práticas, como hoje. Você vai hoje, você circula por aí e tenta dar uma olhada na prática religiosa das pessoas, de modo geral, e você vê muito daquilo que é chamado hoje de simpatias. Simpatias. Então eu já li livros de simpatias, eu tinha parentes minhas que eram muito ligadas a isso. Então quando você observa a prática delas, dessas tais simpatias, o que você vê nisso? Você vê nisso bruxaria, você vê nisso cultos de indígenas, religiões afro, você vê tudo isso. E está presente e as pessoas praticam isso da forma mais natural do mundo, né, como se fosse algo cristão. E na verdade nem se importa se é cristão ou não. Eles fazem isso e continuam dizendo-se cristãos. O triste mesmo é uma igreja dita reformada, uma igreja dita protestante, no caso uma igreja dita neopentecostal, começar a adotar certas práticas que remetem a isso, né? Começando a atrelar a fé das pessoas ao objeto, a rosa ungida. Que diabos é rosa ungida? Em que texto da escritura está isso? Onde você tem um personagem, um autor bíblico, um herói bíblico incentivando tais práticas. Sempre querem pegar textos isolados para fazer disso sua doutrina, porque o lenço de Paulo curava, Pedro passava e a sombra dele curava, mas isso nem Paulo nem Pedro nunca recomendou isso como uma prática doutrinária. Então isso foram eventos, foram acontecimentos que aconteceram devido à atuação especial de Deus naquela circunstância, naquele momento, mas os próprios apóstolos não recomendaram isso como uma prática. Ok? Então a prática sempre é a fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, a proclamação do seu evangelho, tá certo? A adoração à sua pessoa, a celebração, tá certo? Em memória dele. Nós temos essas práticas aí. A igreja é muito simples. A igreja é muito simples. Agora, pessoas que não estão satisfeitas com a sua simplicidade querem incrementar, né, com essas práticas. Deixa eu ler só um texto aqui junto com vocês. A igreja se fez mundana. A igreja se fez mundana. Esse tópico aqui, ó. Desde que Constantino tirou a igreja da noite trissecular das catacumbas e a levou da cruz ao poder político e penumbrista, começou a sua decadência. A igreja que desse mundo não era, mundanizou-se nas mãos de homens profanos e gananciosos. E assim a igreja que era do Cristo passou a ser do anticristo. Coloca com esta dureza de palavras, né? Como resultado da ascensão da igreja ao poder, não se via mais os sublimes ideais do cristianismo transformando o mundo. O que se via era o mundo dominando a igreja. A humildade e a santidade da igreja primitiva foram substituídas pela ambição, pelo orgulho, pela arrogância de seus membros. A igreja tomou a forma do mundo. Isso é notório. Pode-se observar a partir da análise desses dados históricos. A igreja começou a tomar a forma do mundo, que é o que Paulo condena. Não tomeis a forma desse mundo, não vos conformeis. Não vos conformeis com este mundo. Então a igreja começou a tentar agradar a estas parcelas da sociedade. Começou a se entender pertencente a este extrato social. E aí começou a querer se comportar semelhante a eles, tá certo? Para que eles se sentissem bem. Toda vez que a igreja procura tomar o caminho de fazer as pessoas se sentirem bem dentro dela, ela trai os seus ideais. Os homens queriam fazer do cristianismo uma religião moderna, elegante, granfina. A religião de salão e de palácio. O tosco, sanguinolento madeiro que o Cristo carregou até o Gólgota foi reduzido a uma artística cruzinha ornamental de ouro e madrepérola. Poliram o símbolo maior da redenção, talvez com medo de se referirem às suas agudas arestas. Ao deixar o cristianismo de ser o que foi, teria prevalecido contra ela as portas do inferno? Não. Naquele corpo imundo e adulterado haviam almas virgens.
ainda havia cristãos verdadeiros que não se conformavam com os pérfidos aproveitadores da igreja. E o tempo nos mostrou isso através de alguns heróis que precederam a reforma. Certo é também que haviam cristãos de espírito puro, como Mônica, mãe de Agostinho, e bem assim havia ministros fiéis como Jerônimo, João Crisóstomo. Entretanto, a onda de mundanismo avançou e venceu a muitos que se diziam discípulos do Senhor. Grandes males resultantes da união da igreja e do Estado. A igreja e o Estado tornaram-se uma só entidade quando o cristianismo foi adotado como religião do império. E dessa união inatural surgiram males sem conta nas províncias orientais e ocidentais. No Oriente, o Estado dominava de tal maneira a igreja que esta perdeu todo o poder que possuía. No Ocidente, porém, a igreja pouco a pouco usurpou o poder secular. É isso que eu acabei de explicar, né? No Oriente, o imperador é que ditava as regras, e no Ocidente, os imperadores, depois reis, perderam cada vez mais o poder, e o poder do clero, do Papa, começou cada vez mais a crescer, até que chegamos em Gregório, né, o Grande, e aí ele vai se proclamar como autoridade sobre toda a igreja, onde vai ter inclusive, né, começar o momento cismático. Vamos lá. No Ocidente, porém, a igreja pouco a pouco usurpou o poder secular, e o resultado não foi cristianismo, e sim estabelecimento de uma hierarquia mais ou menos corrompida que dominava as nações da Europa, fazendo as igrejas uma máquina de fazer política. E a gente passa depois para a fundação de Constantinopla. Então, somente para encerrar aqui essa abordagem, alguns bons resultados para o Estado. A crucificação foi abolida. Então, o cristianismo chegando ao poder, ele vai alterar, né, esta estrutura jurídica anterior do Império Romano. Uma vez que a igreja agora é influente, ela vai alterar algo muito importante, como a abolição da crucificação, o infanticídio, que era uma prática muito comum. Então, o pater familias tinha poder de vida e morte. Na lei romana, isso está presente. O pater familia tinha poder de vida e morte. Então, nascendo a criança, ele determinava. Então, se nascer menina, ou vai ser morta, ou um menino com defeito, ou então um momento em que ele não quer criar filhos, né? Entende que não é um momento para ter filhos, não tinha anticoncepcional, então as crianças iam nascendo, mas ele rejeitava. Então havia alguns caminhos: ou seria morta, ou seria abandonada na floresta para ser comida por os animais. E aí houveram muitas situações em que essas crianças foram resgatadas, né, e criadas, e aí eram chamados bastardos. Aí você tinha muitos desses bastardos, né? A influência no tratamento dos escravos. Então não vai haver uma abolição total, né, dessa estrutura dos escravos. E aí algumas pessoas ingenuamente olham para a situação e pensam ser um absurdo e tal, não sei o que, mas é na verdade uma falta de análise, uma falta de critério. Então a situação da época, a situação da estrutura social da época, ela infelizmente ela necessitava, tá certo, dessa organização social. Então você tinha aí algumas pessoas que tinham poder ou político ou religioso, tá certo? Ou tinha algum poder econômico, com terras, com navio, por exemplo, faziam comércios, ou participavam aí de guildas, então tinham algum poder dentro dessas estruturas econômicas. E havia uma grande massa populacional enorme, gigantesca, que estava totalmente privada de tudo isso, ok? Então, que não tinha educação, não tinha bens, não tinha nada disso. E muitas das vezes fruto de nações que, entrando em guerra, perdiam e agora eram admitidas como escravos. Eram vendidos, comercializados, e os filhos que nasciam também permaneciam nessa situação de escravidão, ok? Então eles eram incorporados, né, eram integrados dentro dessa teia social como escravos. Eles iam ter apenas o seu alimento, sua roupa e mais nada. Aí você tem essa situação na qual isso ainda estava muito presente dentro dessa estrutura. Então, o que a igreja poderia fazer? Qual foi a sua atuação e, de fato, a área em que ela poderia influenciar no tratamento? Porque os romanos tratavam escravos como objetos aos quais eles podiam fazer o que eles quisessem.
Se eles quisessem matar sem motivo algum, eles poderiam matar. Por quê? Porque era um objeto. Agora, no cristianismo, você tem a situação na qual todos são criaturas de Deus, todos têm alma. Aí, claro, alguém pode me contra-argumentar em relação à igreja e o tratamento para com os escravos negros. Aí eu vou afirmar, a igreja passa, já começou aqui, uma influência, né, uma interação entre a igreja e o poder imperial, que já está sendo, em alguns momentos, benéfico e em outros prejudiciais. Já estamos começando a ver prejuízos aqui. E na continuidade histórica isso vai ser pior ainda. Então, quando chega na situação da igreja deliberar sobre a questão do escravo negro, e depois quando dá posicionamentos absurdos, como por exemplo, a indagação se um negro tem alma, por exemplo, isso vai ser decorrência de muita deterioração, tá certo? Dentro da estrutura da igreja, o que já está começando aqui. Mas no primeiro momento, a igreja, o que ela pôde fazer de fato foi o que ela fez, uma modificação na forma de tratar o escravo. Então o escravo era, a partir de agora, entendido também como um ser humano. É um ser humano, tem alma, é inclusive uma criatura de Deus. Então ele não pode ser tratado de qualquer maneira. Ele tem também, ele tem já alguns direitos, é assegurado a ele alguns direitos. Proibição dos jogos de gladiadores. Então essa prática sangrenta, né, foi abolida, proibida, devido à influência agora do cristianismo na estrutura estatal. Ok? Para a gente entender agora, com a questão do engrandecimento da igreja, tá certo? Dessa superestrutura que a igreja se tornou, e principalmente falando acerca da Roma do Ocidente, tá certo? Da igreja romana, da igreja católica apostólica romana, e a sua superestrutura que foi se formando, a sua influência, tá certo? Que foi cada vez mais crescendo, e a cristianização dos povos bárbaros, e a implantação dentro desses territórios da estrutura da igreja, tá certo? Com a formação dessas grandes áreas de influência, você tem a necessidade de uma hierarquia que vai se tornando-se cada vez mais complexa. E com essa complexidade da hierarquia, você tem uma multiplicação de cargos. Com esses cargos, você tem agora a cobiça. A grande cobiça, o grande desejo dessas pessoas que não conseguiam se integrar nem na área aristocrática. Okay? Você tem o rei, você tem a sucessão dinástica, né? Então aquele que vai suceder o rei. Você tem a área militar, então aquele que vai liderar os exércitos. Então você tem aí essa estrutura aristocrática. Então o cara não se integrou ali, mas ele é de uma família nobre. Então o caminho dele vai se integrar dentro da estrutura eclesiástica, que não pressupõe essa sucessão dinástica, né? Então tem uma estrutura hierárquica e aí ele vai começar se integrando nela, lá de baixo, né? Como vai estudar nos monastérios, né? Nas escolas ligadas aos conventos, ligadas aí às dioceses, vai começar a estudar, vai crescer, tá certo? Nessa área acadêmica, vai crescer até também se integrar dentro da estrutura hierárquica do clero. E aí, começando a crescer, sendo ajudado pelo apoio, pelo peso do nome da sua família, o dinheiro, as doações, tá certo? O favorecimento, vai ascendendo até se tornar alguém importante, tá certo? Alguém que possa estar ao lado mesmo, é um cardeal que vota para a escolha dos papas, por exemplo, ou chegando a ser até um papa. A gente vai ver o caso de um papa que historicamente é sabido que foi um terrível papa, um papa que não tinha nenhuma das características de um cristão verdadeiro. Se eu não me engano foi Alexandre, não me lembro agora, Alexandre IV, uma coisa assim. Mas ele vai demonstrar exatamente o que é a presença de pessoas que não têm o chamado, não têm uma fé verdadeira, não têm um comprometimento com Cristo, não são cristãos verdadeiros, mas que cresceram na estrutura hierárquica eclesiástica e chegam ao poder e deram terríveis escândalos. A gente vai ver um pouco mais disso aí. Somente para a gente ter uma noção agora e a gente ver as diversas vias por meio das quais estes que não têm nenhum comprometimento com Cristo cobiçavam, né, esses cargos e queriam chegar até eles e se beneficiar, né, com as vantagens que esses cargos lhes ofereciam. Você tem toda a estrutura aí, conforme está em tela. O Papa, Bispo de Roma, líder mundial da Igreja, como ele vai se autoproclamar, né, a partir de Gregório.
Então, com o Leão I, você tem já a imagem da igreja crescendo, tanto para os povos bárbaros, quanto para o povo comum, de modo geral. Tanto que é o Leão, né, o bispo de Roma, que vai lá negociar com Átila, ok? O bárbaro, né, que veio saquear Roma. E ele concede aí, nessa negociação, ele concede não saquear os templos. Então, aquele que se escondesse nos templos conseguia se livrar aí do saque, da violência, da agressão, da morte, né, desses bárbaros que invadiram Roma. E aí, passando, né, nessa linha sucessória, você chegando até Gregório, que vai se declarar o líder mundial da igreja, tá certo? O vigário, substituto de Deus na terra. Líder mundial da igreja. Os cardeais, nomeados pelo Papa, e também elegem o Papa. Então o Papa chega ao poder, foi eleito ali por alguns cardeais, ele chega no poder e vai elegendo outros, tá certo? Outros vão morrendo, são pessoas velhas, né? Então vão morrendo, ele vai elegendo outros que vão então ser importantes para o próximo Papa, né? Para aquele que vai assumir a cadeira no lugar dele. Então cardeais são nomeados pelo Papa, elegem o Papa, conselheiros ligados diretamente ao Papa, e o Papa toma decisão sobre toda essa teia de influência que a igreja estende sobre toda a Europa. Inclusive, como citei aqui, a gente vai ver melhor depois, reis que temem uma excomunhão por parte do Papa, por exemplo. Né? Quando a igreja, com Carlos Magno, a igreja vai ter um engrandecimento extraordinário. Carlos Magno, que é um rei, tá certo? Não é um eclesiástico, é um leigo, é um rei que vai, através das suas armas, conquistar os povos e torná-los cristãos, né? Fazer com que o cristianismo, fazer com que o catolicismo, na verdade, né? O catolicismo, ele exerça influência sobre regiões extremamente vastas do continente europeu, tá ok? Então você tem a presença da igreja então nesses lugares, e onde você tem ali uma paróquia, você tem uma região, né, de um bispado, você tem uma diocese, que é a congregação de vários bispados, você tem uma arquidiocese, tá certo? E através dessa estrutura, o Papa consegue se fazer obedecer em cada uma dessas regiões, tá? Claro que não tanto poder assim, tanta eficácia quanto se imagina, mas consegue, tá ok? Mas consegue. Então ele tem exerce de fato alguma influência sobre regiões muito longínquas a partir dessa estrutura hierárquica. Cardeais, como já falei, trabalham em assuntos administrativos. Arcebispos são bispos das maiores dioceses, também conhecidas como arquidioceses. Então os cardeais estão mais dentro da estrutura administrativa, tá certo? Ligada aí diretamente ao Papa. E os arcebispos estão nessa estrutura mais administrativa, nessa estrutura mais prática, né? Então lidando de fato diretamente com a gestão dessas regiões. Então são administradores de grandes dioceses que reúnem várias, né, maiores dioceses, né, que reúnem aí essas regiões administradas pelos bispos, tá ok? Arcebispos são bispos das maiores dioceses, também conhecidos como arquidioceses. Os padres são ministros destacados para servir uma congregação. Então você tem dentro desse bispado, nessa região do bispo, você tem várias congregações ali, várias igrejas locais, né? Várias igrejas onde estão aí essa figura do sacerdote, essa figura do padre. E os diáconos seminaristas tornam-se diáconos antes de serem ordenados padres, tá ok? Então você tem aí a entrada, né, para essa estrutura por meio do diaconato, e o diácono é alguém que está no seminário, está estudando, para tornar-se então um sacerdote, tornar-se um padre. E aí você tem hierarquia da Igreja Católica, Papa, arcebispos, bispos, abades territoriais, vigário episcopal, padre, vigário ou padre pároco, diácono permanente, ministro da Eucaristia, leigos consagrados, que são monges, frades, religiosos e religiosas de congregações. E os leigos, de modo geral, agentes de pastoral, coroinhas, sacristãos, seminaristas, catequizandos, crismandos, tá ok? Ou seja, fiéis da Igreja de Jesus Cristo. Aí você tem aí a estrutura, né? Só para a gente ver um pouco melhor acerca do bispo, que é quem está ligado diretamente a essa gestão do território. Você tem o bispo, né? Diocesano, titular, emérito, coadjutor e auxiliar.
da palavra grega episcopoi, que significa supervisor, sucessores dos apóstolos, aos quais Jesus confiou a tríplice missão, magistério, ordem e jurisdição, nomeados pelo Papa, recebendo missão ordinária sobre os fiéis de sua diocese ou circunscrição eclesiástica, composta por paróquias. Alguns bispos assumem autoridade sobre outros bispos da região e são denominados arcebispos. Muito bem. Então, bispo eleito para representar aqueles outros bispos, né? Como você tem na nossa situação, você tem os pastores das congregações, você tem um pastor setorial que gere ali aquele setor, tá ok? Esse pastor setorial responde aí, né, àqueles que estão ligados diretamente à gestão, tá ok? Desta grande região, por exemplo, de São Paulo, né? Você tem as convenções. Então, ligado a esta convenção. E essa convenção está ali na convenção geral. Você tem essa estruturação para a organização, né? Então, dentro disso você tem a questão do bispo e o arcebispo que governa, que controla esses bispos. Outros assumem as funções de cardeal. Aí, para você ter uma ideia, você tem aqui a Itália, o mapa da Itália. Olha as regiões aí, ó, subdivididas, tá certo? E aí, o que já está sinalizado aqui em amarelo, tá certo? Amarelo claro e escuro. Diocese imediatamente sujeita à Santa Sede. Diocese subjacente, né? E a Diocese de Roma. Essas três que estão marcadas no canto esquerdo da tela, esquerdo inferior. E aí ao lado direito, você tem somente uma dessas regiões. Você tem essa lista para cada uma dessas regiões. Eu peguei somente de uma. Tá, ok? Peguei na Wikipédia. Somente da Campânia, que é uma região aí da Itália. A Arquidiocese de Benveneto, aí no mapa você localiza aqui, ó, tem um tracinho e tem a região de Benveneto, perto abaixo do nome Roma. Tem Roma e abaixo tem Benevento. Arquidiocese de Benevento, Diocese Ariano Irpino Lacedônia, Diocese Avelino, Diocese Cerreto Sanita Telese Sant'Agata de Gotti, Abádia Territorial de Montevergine, Arquidiocese Sant'Angelo, Nusco Bissácia, e aí por aí vai, todas essas arquidioceses. Aí você pensa, uma arquidiocese dessa tem vários bispos, né, sobre o qual esse arcebispo ele governa, tá certo? E nesses bispados tem as paróquias, nas paróquias tem as igrejas, e aí você vai vendo, né, vai montando toda essa estrutura, e para cada uma delas você tem um padre, um bispo, e por aí vai, toda aquela estrutura, né? Um arcebispo, toda aquela estrutura, né, que a gente vê, tanto a gente viu na outra, vai ver mais ainda, né, em outros lugares, e tem que ser alimentada então por essas pessoas que vão exercer esses cargos e ter as benesses do exercício desses cargos. Então com isso você tem a atração, né, com toda essa estruturação, esse engrandecimento, esse crescimento, essa aquisição de poder, essa ingerência sobre o poder político também. Você tem com isso uma grande atração, tá certo, de uma superestrutura que absorve aí diversos elementos da sociedade, não necessariamente dedicados à pregação do Evangelho e a viverem fiéis a Cristo, mas talvez apenas interessados no poder, talvez apenas interessados nas vantagens que isso lhes apresente. E isso está presente nessa estrutura e também não está ausente da nossa. Então nós temos que ser muito verdadeiros nisso, tá, ok? Isso faz parte da situação da igreja local, da igreja constituída aí pelos seres humanos com seus defeitos. E aí sempre reforçando, em eclesiologia a gente viu isso muito bem. Ao mesmo tempo nós temos uma igreja local e uma igreja universal dos salvos. Na igreja local você tem a necessidade sim de uma hierarquização, você tem a necessidade sim de uma gestão, de uma administração, ok? Isso é natural. Agora, dentro dessa grande estrutura administrativa, você vai ter elementos ali que não necessariamente pertencem à Igreja Universal dos Salvos. Pessoas que são muito boas na sua prática, na sua gestão, na sua administração, na sua oratória, mas, se você analisar a vida deles, eles não são pessoas salvas em Cristo Jesus.
Não são pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida. Mas externamente são cristãos. Tem uma capa de cristianismo. E é onde você vê a igreja, a grande estrutura, né, toda essa necessidade administrativa e a absorção de elementos que não tem mais nada a ver. Agora, com relação à igreja católica, o problema é que essa ingerência, né, essa má influência, chegou até ao centro administrativo da igreja e interferiu, tá certo, na sua estrutura principal. Então aí a igreja começou a se apartar do evangelho. A igreja começou a inserir muitas coisas que não pertencem ao evangelho. E aí com isso ela se corrompe, com isso ela apostata. Aí torna-se a igreja apóstata que se tornou. Agora, na situação da igreja que busca a reforma, ela quer se apartar exatamente disso. Ela precisa também de uma estrutura hierárquica. Ela também tem uma estrutura hierárquica, ela também tem uma parte administrativa, uma parte política, uma parte econômica, ela também tem tudo isso. Só que ela tenta viver pautada pelo evangelho. É a sua busca.